Dá-me o livrinho. E ele disse-lhe: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Amém. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aleluia. Amém. Senhor Deus, diante de nós está a tua santa e bendita palavra. Amém. Senhor, reconhecemos que não temos habilidade para poder partir esta palavra para os teus filhos, ó Deus. Mas eles vieram aqui, ó Deus, uma grande expectativa de que o Senhor possa partir o pão palavra. Ó Deus, por isso ajuda o teu servo, Senhor, que o Senhor possa colocar as palavras corretas, ó Deus, para que os corações possam ser cheios, ó Deus, da tua verdade, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Oh, meu Pai amado, a tua palavra é como espada de dois gumes. É capaz de dividir pensamentos e intenções, juntas e medulas. Oh, meu Deus, faça isso por nós nessa noite, Senhor, para que nós possamos ser melhorados na nossa jornada, Senhor. Porque sabemos que ainda tem um caminho para caminharmos, ainda tem um trabalho para fazermos, ó Deus. Ainda temos, ó Deus, uma pregação para fazer, ó Deus. Ainda que seja, Senhor Deus, para uma geração decadente, caída, para almas que estão em prisão, Senhor. Mas, ó Deus, aquele teu último eleito virá. Aquela última alma será alcançada, Senhor Deus. E pode ser que nessa noite ela esteja entrando, Senhor. Oh, Pai amado, que o Senhor uma vez falou a tua palavra. Desde a eternidade, o Senhor determinou que ela cumprisse os propósitos, ó Pai. E quem sabe nessa noite, Senhor, mais uma vez terá se cumprido a tua palavra, Senhor, e o propósito pela qual o Senhor a enviou, ó Pai. Que os nossos ouvidos sejam abertos, ó Deus, que a tua voz seja ouvida, Senhor, que a nossa posição seja íntegra diante do Senhor, ó Deus, que nós não sejamos, ó Pai, pessoas, Senhor, negligentes de ouvir a tua palavra, Senhor, mas saber que o Senhor tem nos aberto os teus mistérios, que teu grande segredo, ó Deus, tem estado diante de nós, ó Pai, que nós possamos valorizar isso, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, entrar nessa dimensão do sobrenatural, deixar a deidade habitar dentro de nós, ó Pai. Nos ajude a abraçar o Espírito Santo nesta noite, Senhor, para que possamos ser melhorados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. É tão gratificante nós falarmos, né, aos filhos de Deus. Eu me sinto muito honrado com esse grande privilégio. Embora nós saibamos que nós estamos num lugar escorregadio, né? Nós estamos num lugar que até os anjos temem pisar. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela abre caminho, faz caminhos, aonde não há caminhos. E eu tenho tido alguns embates, e eu não sou uma pessoa dura. Uma vez, irmão Brano foi muito mal compreendido, porque disseram que ele não gostava de mulheres, que ele contendia com as mulheres.
a ponto de, em algumas reuniões, chamarem a atenção dele, alguns ministros, e dizer: irmão Branham, o que o senhor tem que ficar falando sobre vestimentas de mulher, sobre cabelos de mulher? Por que o senhor tem que fazer isso? O senhor tem um dom muito maior para expressar do que ficar falando estas coisas aí. O irmão Branham disse: muito bem, irmão, mas quem vai fazer isso? Não, nós os pastores deveríamos fazer isso. O irmão Branham disse: mas vocês não fazem. Então alguém tem que fazer este serviço. Mas eu não estou, ele disse, contra minhas irmãs. Eu estou a favor, eu amo as minhas irmãs. E na verdade, irmão Branham chegou a dizer sobre a questão do amor filial, ou amor, de esposo para esposa, o amor de um pai para um filho. Ele chegou a dizer no parágrafo 49 do segundo selo, de que, porém, a verdade é que o amor é corretivo. Amém. Se não é corretivo, então não é amor. Se é amor sem correção, então é amor filial. Não amor ágape. O amor ágape corrige. Amém. Deus repreende e corrige todo aquele que ele recebe como filho. Às vezes dói, mas é o amor que faz essas correções. Então o irmão Branham disse para aquele pastor: vocês não falam, alguém tem que falar. Mas eu não estou contra as minhas irmãs, eu estou a favor delas. Eu estou querendo apresentar elas como uma noiva pura, como o apóstolo São Paulo, ali em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele disse que estava zeloso: oxalá vocês me suportassem na minha loucura, porque eu estou zeloso por vós, para vos apresentar como uma virgem pura, imaculada, a um esposo, a saber, ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, às vezes a gente não está com implicância. Amém. Mas é impossível, irmãos. Uma vez Billy Paul, dando o testemunho dele, ele teve em Niterói também, eu tive aquela oportunidade que ele esteve, estive em Goiânia também com ele, tive a oportunidade de almoçar junto com ele, abraçar ele também, mas ele deu o testemunho de irmão Branham. Ele disse assim: papai não só pregou uma mensagem, papai viveu uma mensagem. Então, ou seja, nós estamos aqui falando, é muito convencional, é muito bonito. Um ministro está falando, mas ele está refletindo lá. Às vezes me chamam de duro. Eu não consigo ser um hipócrita. Eu consigo ser verdadeiro. Se eu vejo que está errado, é errado. Seja minha esposa, seja meus filhos, seja quem for. Parece que às vezes se ofendem comigo, mas se ofendem com o Espírito Santo, porque se ofendem com quem está falando, porque se eu estiver corrigido, ou o vosso pastor estiver na correção, e ele estiver falando por maldade a correção, então ele é um frustrador. Mas se ele fala em amor, a gente tem que pegar, não, deixa eu examinar aqui, se realmente eu estou sendo precipitado nisso, errado nisso, eu tenho que me corrigir naquilo ali. Porque nós estamos num tempo muito perigoso. Nós estamos num tempo muito enganoso. Nós temos que nos afastar até mesmo desses afetos naturais. Amém. Para ter o afeto do Espírito Santo. Para entender o que é correto, o que Ele está desejando de nós. Porque vocês se lembram uma vez,
Quando Jesus disse que seria sepultado, iria para Jerusalém e seria entregue na mão dos homens, e Pedro olhou para ele e falou assim: de jeito nenhum, você não vai fazer isso contigo não, eu não vou permitir. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Ele estava cheio de afeto, de cuidado com Jesus. Ninguém poderia dizer que aquilo ali não era um amor, mas era um amor natural. E Jesus provou isso quando falou para ele: atrás de mim, Satanás. Você não vai impedir o plano de Deus, não. Às vezes tem algumas situações que é para impedir o plano de Deus. Aí a gente tem que saber, por onde ele está vindo. É pelo filho, é pela mulher, é pelo amigo, é pelo vizinho. Aí você tem que saber, porque o diabo é astuto. Verdade, Jesus, glória a Deus. Ele gosta de enganar. Ele gosta de fazer a gente sucumbir num dos 5 sentidos que entram aqui no espírito, nos afetos, na memória, no razoamento. Diz irmão Brano, ele entra por aí, irmãos. Nunca duvide nisso. Irmão Brano falou sobre a entrada do corpo, os 5 sentidos, né? Que é visão, tato, paladar, audição. Isso, 5 sentidos, mas também no espírito tem 5 sentidos. E ele pega cada um deles e entra também neles. Só tem um lugar na alma, só tem uma via. Ou vai ter fé ali, ou vai ter incredulidade. É só esse valente, essa alma que veio de Deus, esse gerador, esse núcleo do Espírito, é que pode dar uma pancada nele, um estalo, e dizer: não, peraí, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Ah, mas isso aí não é amor. Se é a palavra de Deus, é o puro amor. Aleluia. Deus. Aleluia. Mas que amor é esse que me faz sofrer? Que amor é esse que às vezes me tira os privilégios? Que amor é esse? É o amor de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas ele não me deu aquilo ali, eu queria aquilo ali. Por que ele vai te dar? Se aquilo vai te destruir. Ele deseja que você esteja mais perto dele, mais necessitado dele, mais dependente dele. Não, mas Senhor, claro que o Senhor pode resolver. Não há nada impossível para o Senhor nosso Deus. Por isso que ele falou para Abraão: Sara está duvidando, porque eu disse que você vai ter um filho, um homem velho, um homem com 75 anos de idade, uma mulher com 65 anos de idade. Sua mulher riu, Abraão, lá atrás da tenda. Chama ela: Sara, por que você riu? Não, eu não ri. Elohim disse para ela, lá em Gênesis 16: certamente que tu riste, mas haveria alguma coisa impossível para o Senhor vosso Deus realizar. E passaram, né? Nós conhecemos muito bem Sara com 90 anos. O irmão Mano chega a ilustrar algumas vezes, né, que Abraão ia para o mercado e chegava lá no mercado, as pessoas diziam: o pai de multidão, e aí, hein? Como é que houve? Já aconteceu alguma coisa? Já chegou algum bebê lá pela sua casa? Abraão: não. Mas glória a Deus, vai chegar. Glória a Deus. Ele disse que ele se fortalecia dando glória a Deus. Não olhava para o seu corpo que ia amortecendo, não. Olhava para as promessas. Irmãos! Nós estamos sendo fortalecidos olhando para as promessas do dia, da hora. Nós não
não estamos olhando lá para o passado, nós estamos olhando para o tempo presente, quando Deus está revelando a plenitude da sua palavra no dia. Glória a Deus. Quando Deus se manifesta em carne, Amém. e nos abre os segredos que estavam na parte oculta da sua mente. Oh, que privilégio, que privilégio, que privilégio. Aleluia. Aleluia. Eu tenho dito tanto, o diabo tem vindo com tanta fúria. Dito, você não tem nem mesmo eleição, porque você é nervoso, você fala isso, você faz aquilo. Eu digo, bom, se eu não tivesse, se eu não fosse um salvo, não tivesse eleição de arrebatamento, por que eu queria tanto nessas palavras? É verdade. Aí ele mete o rabinho no meio das pernas e cai fora. Fala, você vai para outra freguesia. Amém. Porque para aqui não. Esta casa está reservada por Deus para um serviço. E isso, essa revelação, as portas do inferno, irmãos, não pode prevalecer contra nós. Não importa o quanto você seja castigado e complexado, porque o diabo gosta de jogar complexo em nós. Gosta de nos acusar. Eu já fui acusado de tantas coisas. Tantas coisas. Eu falei, isso não me importa. Uma vez, como ministro, como pastor, eu tive que anular um casamento, porque o moço não tinha espinhaço para poder consumar o casamento com a moça. Aí se espalhou por aí todo lugar. Era o pastor Iliamar. O pastor Iliamar fez isso. Ele está desfazendo casamentos. Eu não me importo, porque nós aqui com Cristo não somos namoradouros, não, tá? Nós aqui precisamos ter uma intimidade com Ele. Ele é um valente. Ele é poderoso. Ele tem semente. Ele quer fecundar a sua noiva. Aleluia. E a palavra falada é a semente original. Aí você fala, eu tive com Cristo. Mas onde é que está a semente? É verdade. Onde é que está no teu ventre gerado a semente genuína da palavra? Aleluia. Ah, não acontece. Ah, não, porque eu pensei. Irmãos, a fé não duvida. É verdade. A fé é positiva. Amém. Deus não é um índio vendedor. Te salvou hoje para te perder amanhã. É verdade. Aleluia. Não. Ele está presente. Amém. Ele zela pela sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. É glória. Se tem uma coisa que me ofende, que fere meu interior, é duvidar da palavra revelada no dia. Consegue mexer com as minhas entranhas. E seja de quem for. Tá? Seja de quem for. Por isso que eu gosto de estar no meio dos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Filho de Deus gosta de estar com o Filho de Deus. Amém. A nossa linguagem é a mesma. Amém. A nossa revelação é a mesma. Amém. Aleluia. Agora, fica se associando com o incrédulo ali. Como é que dois podem andar juntos? É verdade. Se não tiver de comum acordo. É verdade. Agora, que comunhão tem a luz com as trevas? É verdade. Ah, não, mas é o aniversário da parentela. Você tem que estar lá. Nem gosto de ir. Eu estou me tornando cada vez uma pessoa mais rara. Mais rara, mais rara. Amém. Para quê? Para ver uma porção de coisas hipócritas, absurdas. Para ver uma porção de tapinha nas costas e conversinhas daqui e dali e comportamentos duvidosos. Verdade, Jesus. Para botar um denominacional falando abobrinha. Amém. Que não tem entendimento da palavra. Meu Deus. Que somente Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Meu Deus.
Amém. Deus e a sua palavra são um. Amém. É verdade. Ele é amor, ele é fogo consumidor. Ele é o justo juiz. Amém. Ele vai requerer deste mundo tudo que ele trouxe através da sua mensagem do dia. E rejeitaram Jesus quando ele veio. E rejeitaram o Filho do Homem quando ele veio. Colocaram ele para fora das denominações. As denominações colocaram o Filho do Homem, o profeta, para fora. Verdade. E ainda hoje é o lugar que mais batem nele. É nas denominações. Aí que comunhão que a gente vai poder ter com eles? Não. Nós temos que trazer a palavra para que eles possam se situar na palavra. Foi perguntado a irmão Brando na mensagem, perguntas e respostas sobre os seus. Se a noiva teria um ministério nos últimos dias. Ele disse, certamente. Amém. Certamente ela terá um ministério. Nós acabamos de ler Amém. Apocalipse do 8 até o 11. Amém. É o ministério da noiva. Aleluia. Que ela come o livro. Amém. Come a mensagem revelada. Aleluia. É lindo. Oh, meu Deus! Aleluia. Se alimenta! Glória a Deus. É doce na boca, é amargo no vento. Deus. Porque depois que você come esse livro, você vira um estereótipo das pessoas, assim, santão, a saiuda, cabelo grande, amarrou um pneu, né? Embolou e amarrou, tem um pneu ali na cabeça, como diziam no tempo do João Brana, né? Mas é isso que eles falam a teu respeito. Mas não importa, irmão, o que falam. Você carrega a revelação no seu corpo, na sua vida, na sua alma, no seu coração. A verdade está em você. Glória a Deus. Aleluia. Eles nunca terão, esse mundo nunca terá o que uma filha e um filho de Deus tem. É verdade. Nunca. Eles estão Meu Deus. rejeitando aquilo que seria a salvação deles. Mas graças a Deus Aleluia. que nós sabemos o ministério que nós temos. Não é mais um homem ungido, é um povo ungido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que às vezes você é o pastor. Não, pastor é um povo. Aleluia. A gente está falando aqui com filhos eleitos, um poderoso exército de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos que dobram o joelho, ferro teme. Amém. Glória. Aleluia. Irmãos que dobram o joelho e Satanás sai correndo. Deus seja Fala uma palavra, Aleluia. o diabo perde o embalo. Deus seja louvado. Eu fui pregar para ele, mas daqui a pouco ele me deu uma coça de Bíblia aqui. O que está acontecendo aqui? Mas sempre um grupo lá um grupo de uma certa denominação que vai visita de casa em casa, eles vão de 2 em 2. Aí eles sempre batem lá em casa. Agora não estão mais batendo, porque a gente pega a Bíblia com eles ali e fala assim, vamos lá em São João 1. Eles não gostam muito disso aí não, né? O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí eu vou puxando sobre Jesus Cristo. Daqui a pouco um olha para o outro assim, você é uma outra hora. A gente vem para conversar mais. Ele vem, traz o seu supervisor, traz o seu gerente, traz o seu pastor, traz quem você quiser, vamos conversar assim em torno da palavra. Nunca aparece. Então, ou seja, uma palavra. Porque Deus deseja que nós estejamos com a palavra ordenada do dia da hora. Não tem coisa mais poderosa, irmãos. Não tem coisa mais poderosa. Amém. Aleluia. Eu estava outro dia, nesses dias passados, meditando ali naquela mensagem, perguntas e respostas sobre o seu. Se vocês tiveram
uma reunião essa manhã, né, pastor? Sobre perguntas e respostas. Perguntas e respostas é muito bom, diz o irmão Brano, né? Porque a gente conhece o sentimento, o coração da igreja. Não tem nenhuma pergunta que seja uma pergunta, tá? Fora do quadro, ou que a pessoa vai fazer apenas para poder tumultuar. Se tem um fundo clamando, tem um fundo para responder. Né? Amém. Aí está o pastor aí, né? Que estuda a palavra, que estuda junto com os irmãos, tem anciãos juntos, e a gente pode junto transcorrer. Não, vamos ver aqui o que o profeta falou. Qual foi a resposta aqui, né? Tem aquela aglomerado de mensagens que é código, conduta, ordem, doutrina da igreja. É perguntas e resposta para tudo enquanto é tipo. Tem lá. A gente não precisa nem, né, pastor? A gente não precisa nem ficar aqui pensando, não, o que eu vou responder? Ah, mas a irmã está trabalhando num salão de cabelo. Porque a Bíblia diz que não é para cortar cabelo. Aí ela faz a pergunta, opa, vamos aqui trabalhar com perguntas e respostas. Vamos ver o que o mensageiro respondeu. Amém. Ele disse, fiquem com o que eu disse nas mensagens. Amém. Não coloquem suas próprias interpretações. Amém. Porque vocês vão se afastar daquele objetivo. Meu Deus, Aleluia. Ele começa falando lá no primeiro versículo, fiquem com o que eu disse nas mensagens. Porque é algo muito misterioso. Algo muito secreto. Amém, Jesus. Está acontecendo agora. Meu Deus. Enquanto ele estava pregando aqueles selos, algo misterioso, os trovões estão ecoando. Os trovões estão abrindo os segredos, situando o quadro todo. Não bota as interpretações. Então, nós não podemos presumir. Do que presumir, o irmão Brano disse, é avançar sem autorização. Eu prefiro parar ali, né? E ver o que o mensageiro falou. Verdade. Porque o irmão Brana, tem pessoas aí que dizem que ele é o mensageiro da era de Laodiceia. Laodiceia não teve mensageiro. Laodiceia não teve mensageiro. Porque Laodiceia é os pentecostais. E os pentecostais tiveram um anjo chamado Oral Roberts. O mensageiro ficou lá na tenda de Abraão, enquanto os dois anjos desceram até Sodoma e Gomorra. Então, a era de Laodiceia, ou a era pentecostal, não teve mensageiro, teve anjo. Porque tem uma doutrina aí, lá na minha cidade pelo menos, está o tempo inteiro isso aí. É o oitavo mensageiro que apareceu. William Souto Santiago, já até morreu. Veio se intitulando como o oitavo mensageiro. Eu falei assim, o oitavo é Jesus Cristo. Porque a semana tem 7 dias. Depois dos 7, volta de novo ao princípio. Então, como é que ele é o oitavo? O oitavo é Jesus Cristo, que é o eterno. A pedra de coroa é Jesus Cristo. Amém. Ah, não, mas está falando aqui na mensagem que o William Branham dizendo que estava construindo uma plataforma para alguém maior do que ele descer nela. Ah, sim. E desceu. A nave mãe, Jesus Cristo, a palavra verdadeira, desceu na pirâmide. Aleluia. Oh, meu Deus. Como é que pode dar isso para um homem? Quando é o próprio Cristo. Agora, é Cristo em vós. A esperança da glória. Aleluia. Glória a Deus.
Hoje, agora pedra de coroa tá aí, esperança da glória. Eu tô caminhando pra glória. Aleluia! Estou indo pra glória. Muitos meus já foram antes de mim, estão me esperando, mas eu estou indo para a glória. Glória a Deus. Eles estão lá na sexta dimensão, esperando nós. Hebreus 11. Amém. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Os que estão na sexta dimensão não chegam à perfeição sem a nossa posição e perfeição. Quando eu lembro da minha querida que já foi, quando eu lembro do meu pai, quando eu lembro da minha mãe, quando eu lembro do meu irmão, quando eu lembro de tantos queridos que foram, fala, Senhor, meus amados, enquanto vocês estiveram aqui nessa dimensão, eu procurei cuidar de vocês, mas vocês ainda estão aí esperando que eu cuide de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Oh, irmãos, isso não é pouca coisa, não. É verdade. Aprove a Deus, provendo a Deus algo melhor a nosso respeito, diz o apóstolo Paulo. Muito melhor. É verdade. Que privilégio viver nessa era. Nessa era profética, nessa era de abertura da palavra, da plenitude do conhecimento do que Jesus é. Aleluia. Ele é a palavra. Amém. Amém? Amém. E a palavra foi manifestada através do ministério de um profeta. William Branham não era Jesus Cristo. Amém. Amém. William Branham nunca intencionou ser Jesus Cristo. Amém. Ele disse, eu prefiro chegar lá do outro lado, porque bom, não estão dizendo que o Senhor é Jesus Cristo. Não, eu vou deixar o ministério. Serpente ferida. Eu vou deixar o ministério. Prefiro chegar como um vadio do outro lado, menos como anticristo. Amém. Eu não sou o Senhor Jesus. Amém. Teve uma mensagem, eu estou anotado aqui, que ele chegou a dizer, eu sou um ungido. A palavra ungido é Cristo. Amém. Mas ele disse, eu não sou Jesus. Amém. Ele nunca intencionou ser Jesus. Amém. Mas Jesus quis ser o William Branham. Amém. É verdade. Você está dentro dele. Amém, Jesus. Aí ele dizia, não sou eu que faço essas coisas. É Ele que está presente aqui que faz essas coisas. Quando Ele está presente é que Ele faz essas coisas. Aleluia. Grande Deus. Discerne o pensamento, a intenção do coração. Não é Deus. Aleluia. Ah, você é um adivinho. Eu não sou adivinho, eu vou ficar de costas aqui e vou dizer Aleluia. o nome da irmã, o que ela foi fazer. Quem é que pode fazer isso? Só Jesus. Aleluia. Através do seu Espírito, que é Espírito de profecia. A palavra é profeta. Amém. Jesus veio como Filho do Homem, profeta. Se não tiver profecia, o povo se corrompe. Verdade. Se não tiver o Espírito de profecia, o Espírito de Cristo, acabou a igreja. Verdade. Estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno, sobre essa pedra, revelação. Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Se não tiver revelação, tirar o véu, não adianta, irmãos. Então, o irmão Branham que falou aqui no parágrafo 51, quem quiser anotar, na mensagem de perguntas e respostas sobre os seus. Eu não sei se eu estou indo muito longe, irmão. Puxa aqui meu paletó, porque eu sei que vocês têm a ceia ali e a gente não quer prolongar também, tá? Nós já vamos finalizar aqui. Mas no parágrafo 51 da mensagem perguntas e respostas sobre os selos, irmão Branham diz que
pentecostal foi a terceira era. Ué, mas são 7 eras. Pentecostal foi a terceira era? Lutero, John Wesley, tá? Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Aí ele está dizendo aqui que pentecostal foi a terceira era. Nós sabemos que Lutero trouxe a justificação. Amém. Nós aprendemos que Wesley trouxe a santificação na segunda era. Na terceira era, Pentecostes, ou terceira etapa da graça. Tá? Eles trouxeram os dons. Eles ficaram com os dons em vez de ficar com o doador dos dons. Trocaram falar em línguas, trocaram os presentes de Deus, os 9 dons. E irmão Brana diz: dons não é ele morando em você. Aí ele exemplifica. Por exemplo, eu tenho um relógio aqui que é um dom meu. Se eu tirar o relógio aqui e der para um dos irmãos, eu estou dando um dom, não estou? Um dom meu para um dos irmãos. Mas eu estou me dando a vocês? Não. Então eles ficaram com os presentes de Deus. Os pentecostes trocaram os presentes, os dons, pelo doador. E pegaram o doador e jogaram para a porta fora. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Aleluia! Olha, igreja, se alguém abrir a porta, eu estou entrando e ceando com ele. Ah, Senhor, Meu coração, ceia conosco nessa noite. aleluia! Glória a Deus. O Senhor tem lugar, ó Deus, aqui todos nós te amamos, te recebemos, queremos que o Senhor seja conosco, Senhor, partindo o pão. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Ah, Senhor, nós viemos aqui para isso. Verdade, Senhor. Viemos do norte, do leste, do sul, do oeste. Amém, Jesus. Viemos aqui para nos reunirmos na festa do Rei. Aleluia. Oh, que festa maravilhosa. É verdade. Participar da comunhão, Muita graça. parte do pão, do tomar do vinho, fazendo isso em memória dele. Amém. Irmãos, é muito grato. Amém. Nós, seres insignificantes que éramos e continuamos sendo, mas aprove a ele nos escolher desde antes da fundação do mundo. Obrigada, Jesus. E colocar os nossos nomes lá e deixar nós conhecermos esse grande dom do Espírito Santo habitando em nós. Ah, que coisa maravilhosa! Nós não podemos perder isso de jeito nenhum. Amém. Por nada dessa vida. Amém, Jesus. Então, irmão Brana continuou aqui no parágrafo 51. Ele bota lá: nenhum mensageiro a era. Não teve mensageiro. Irmão Bruno, não pensei que o senhor era mensageiro dos pentecostais. Irmão Bruno é o mensageiro para a noiva. Amém. Amém. Ele é o mensageiro para a igreja noiva. Amém. Ele veio no final da era pentecostal. Embora ele pudesse pregar as duas vinhas. Podia pregar a falsa vinha e podia pregar para a noiva. Mas ele não foi mensageiro para os pentecostais. Oral Roberts foi o anjo que eles receberam. E Billy Graham, todas as novas denominações receberam Billy Graham. Foi os 2 anjos que desceram a Sodoma e Gomorra. Mas a pregação daqueles 2 anjos foi para quê lá? Foi para cegar Sodoma e Gomorra. Conforme eles ficaram cegos completamente. Estão fazendo coisas absurdas em nome de Deus. Estão concedendo agora que as mulheres pentecostais cortem os seus cabelos, usem roupas de homem, usem maquiagens,
Quem foi que concedeu isso? Aqueles pais pentecostais lá iam virar no caixão se soubessem dessas coisas, do que estão fazendo hoje. Ficaram mais cegos ainda. Mas para vós, que amais, né? A minha palavra, o sol da justiça vai nascendo, vai brilhando, tudo vai se tornando tão novo para nós, esclarecido. Ficou sem mensageiro, sim, porque o mensageiro não desceu a Sodoma e Gomorra, ficando com Abraão e Sara. Pentecostais teve um anjo terreno. E nós temos um mensageiro chamado William Marion Branham. Ele veio restaurar a fé dos filhos aos pais apostólicos. Tudo que o William Branham trouxe, a Bíblia se tornou nova para mim. Eu amava a Bíblia. Eu já era um denominacional daqueles roxos. Eu gostava de fazer a obra na minha juventude toda. Visitar presídio, para as frases pregar. Oh meu Deus, a minha voz foi ouvida. Folhetos para tudo em qualquer lugar. Aí quando a mensagem chega, só rejeição. Eu às vezes fico perguntando, Senhor meu Deus, o que está havendo? Mas aí eu venho numa reunião como essa, a igreja Irmã Edith, lá do passado, em que o berço lá dos meus pais puderam fazer por ela, começa a encontrar os irmãos de Tomazinho. Aleluia! Glória a Deus! Quantas vezes eu preguei naquela igreja, Aleluia, é verdade. com amor no meu coração, para que Deus tratasse com seus filhos. Amém. Aí eu venho e encontro eles aqui. Glória a Deus. A palavra está viva. Valeu a pena. Vale a pena. Continuarmos até o final da jornada. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Nós teríamos muita coisa para falar. Mas Deus permitirá ainda. Amém. Que a gente entre mais um pouquinho adiante ali. Mas o meu coração está alegre. Amém. Com cada um de vocês. Amém. A posição de vocês no corpo. Amém. Vocês não estão seguindo o homem. Amém. Vocês estão seguindo o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vocês saíram da igreja. Vocês estão dentro da igreja mais do que nunca. Amém. Glória a Estão num Deus. lugar provido por Deus. Aleluia. Continuem forte, achando alguém e viajando mesmo, e testificando mesmo, indo em todas as reuniões, e orando e reunindo. Aleluia! Daqui a pouco o filho rebelde, a filha rebelde, daqui a pouco o parente crítico. Daqui a pouco parece tudo quebrado. Senhor, gente, está acontecendo um movimento aí. É a segunda cavalgada. Nós comemos o livro. Deu sede, né? Deu sede em vocês, né? Porque ele é doce na boca. Glória a Eles Deus. vão chegar também. Amém. Glória a Vão Deus. tomar a sua posição. Amém. Né? O irmão Kiko, 94 anos. Eu batizei um irmão aqui em São Joaquim. Na verdade foram dois. Olha só como é que é um paradoxo. Me permitem contar isso. Os avós do meu genro, Samuel. Samuel já teve uma vez aqui na reunião convosco aqui. Ele é aqui de Cardoso Moreira. Eu visitei primeiro um dos avós dele, e é um avô que ouvia. Nós fizemos por 2 vezes um culto na casa dele, e houve um dia que houve um chamado para ele. Eu estava debaixo da presença de Deus ali,
E eu convoquei a ele. Falei, o senhor não gostaria de vir e tomar a posição? E ele ficou e disse, não. Uma outra hora, talvez a minha empregada queira ir, mas eu não estou interessado. E passou pouco tempo, aquele homem morreu. Aí eu fui pregar também para o outro avôzinho dele, lá em São Joaquim, numa fazendinha lá. O velho não gostava de crente, não. Era tudo. Fomos lá, nos reunimos na varanda, igual uma casinha assim, botamos ali os bancos e cantamos um pouco. E demos uma palavra, daqui a pouco o Espírito Santo desceu. Aleluia. Aquele velhinho de 91 anos levantou do banco e veio até meu pescoço e disse, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Professor Antônio, o senhor entende? Eu quero. Amém. Eu sempre rejeitei, mas agora é minha chance. Amém. Aleluia. E nós o batizamos com 91 anos. Amém. Glória a E Deus. 10 anos depois Deus o chamou aos 94 anos. Amém. Mas eu fiquei observando. Esse aqui fez a escolha melhor. O outro partiu, rejeitou a oportunidade. Então nós não podemos rejeitar, irmãos. Aleluia. Se hoje ouvires a sua voz, diz a palavra, não endureça o coração. Amém. Fica sensível. Fala, oh Deus, o Senhor mandou uma mensagem, mandou um profeta escriturístico, abriu meu entendimento. Senhor, me esconda, Senhor, nessa mensagem. Abra meu coração para entender cada vez mais. Amém. Até eu chegar à perfeição completa. Porque agora nós estamos na era dourada. A era da noiva. E nós vamos ver ainda muitas coisas maravilhosas acontecendo. Amém, Jesus. Esse é um coxinho de tempo que nós temos. Nós vamos ver coisas sobrenaturais que Deus reservou para nós, para os nossos queridos, para alguns indecisos ainda. Nós veremos como Deus está tratando com eles. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, meus irmãos. Abençoar o pastor Marcelo, continuar abençoando o seu ministério, cada um de vocês que tem se colocado em favor da palavra. Eu sou o vosso irmão, vocês são meus irmãos também. E às vezes a gente escuta alguma coisa de um irmão. Por favor, nunca coloque um complexo sobre o que você ouve. Porque o diabo gosta de jogar sombras sobre as pessoas. Para que Deus possa não usar mais o seu vaso. E Ele faz isso com todos que querem andar piamente com Deus. Então eu falo isso porque se ouvirem alguma coisa a respeito de mim, me perguntem, se desejarem. Ou então, veja as obras, se a vida que nós temos vivido, cada um de nós. Aí você tira as suas conclusões. E vamos deixar, Não vamos ficar criando aqui complexo, estereótipo, um com o outro, não. Cada um de nós tem uma história. Amém. Tem uma dificuldade ou teve uma dificuldade. Mas nós somos lavados e redimidos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Satanás, você perdeu! Satanás! Você perdeu! Aleluia! Glória a Deus. Aqui estão os troféus. Aleluia. Os troféus de Deus. Então olha minha irmã, olha meu irmão. Eu vejo que troféu glorioso. Troféu, que joia preciosa na coroa de Cristo. Não dispensou, Ele não dispensa nenhum de vocês. Como também não me dispensou. Foi o amor ágape que me encontrou e que me sustentou. Deus os abençoe com todo o meu coração e até nos encontrarmos, estejamos orando uns pelos outros em nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus. Tu és grande, Pai. Aleluia. Glória a Deus, né? Oh, meu Deus. Difícil parar, né, pastor?
A unção é como Deus faz, né? Nós vamos ler a palavra para dar ceia, mas os irmãos aqui, a gente estava olhando um para o outro, vendo que ele entrou em assuntos do culto de ontem e de hoje, né? Amém. Glória a Deus. Nenhuma condenação há, irmão muito pregou isso. Inclusive quero falar para os irmãos aqui, daqui, que aquela pessoa que veio com um aniversário, você vê, e parou aqui e ela estava chorando. Eu soube que ela é uma vizinha próxima aqui. Depois vê, traz ela ao culto. É alma preciosa, né? Amém. E ela estava no aniversário, ela disse, que reunião? Aí fui perguntar à pessoa, aquela reunião está me tocando, ela é uma desviada. Aí a irmã falou, não, porque eles têm um culto muito abençoado mesmo. Ela sentou-se aí, chorou, disse, eu tenho que ir, amanhã eu volto. Não deu para ela voltar, o diabo luta, né? Mas vão atrás dessa alma, né? Não sei quem é, a irmã Gerlei falou que é uma vizinha aqui para cima, não sei quem é, tá bom? Mas é bom ver isso. Mas você viu que Deus tocando no assunto, né? Entre os cultos de perguntas e respostas que fizemos nesta manhã, vamos parar no assunto da sexta dimensão dos irmãos da sexta dimensão. Conversando sobre eles lá, nós aqui, ó, você. Aí tocou no assunto. E mais coisa que você falou aqui, isso é Deus vindicando que o Espírito Santo pregou para a gente no sábado. Que o irmão não estava aqui. Se o irmão viesse no sábado e Deus desse essa inspiração, e domingo pela manhã, ele sob inspiração tocou no assunto da manhã. Você não sabia? Aleluia, verdade. Quando a gente começa a olhar um para o outro assim, ó, é o curso de pergunta e resposta nessa manhã, e acabamos entrando na parte do Apocalipse, como fomos entrando ali. Aí quando o irmão ficava olhando para o outro ali, aí depois aí ele fala, irmão, e nós vemos conversando isso dentro do carro. Então, é o que Deus usou aí. O sobrenatural está movendo o nosso meio. Amém. E falando sobre esse ministério, sobre o quinto de Efésios, nós falamos sobre esse ministério também. Agora lembre-se o detalhe, vamos botar assim, a instrução que o mensageiro deu sobre ele. Terá, nós falamos sobre isso também. Tem, aí ele diz, terá, já tem. Mas o detalhe que ele fala, será tão humilde, ó. Ele está dando uma chave ali. Esse quíntuplo será tão humilde, tal como o mensageiro também, né? Tão humilde, então o Espírito Santo continua. Agora eles estão lá, e o assunto que nós entramos, estão dependendo de nós. Amém. Paulo, o próprio mensageiro, todos estão lá. Então, irmão, vamos dar graças a Deus. Amém. Porque vocês aqui, eu tive também, Tomazinho, eu nunca poderia imaginar vir aqui com o pastor Paulo. Às vezes eu saía daqui, às vezes, não, chegava no domingo, aí o pastor Perito me ligava, irmão, vai vir aqui e tal. Aí ia para lá, né? Ele saía domingo de manhã para ir no culto lá, coisa assim. Mas nunca podia passar pela minha imaginação sequer que vocês estariam sentados aqui nessa noite. E você, né? E o pastor Ilamar, eu conheci ele jovenzinho, né? Teve lá, nunca poderia imaginar que Deus fez com que a gente se encontrasse. Aí tudo que a gente vê, resumindo, é o seguinte. Em São João, a Bíblia fala, Jesus fala sobre o pastor e a ovelha. Né? Há um grande mistério entre o pastor e as ovelhas. Agora, lembrando, nós também somos ovelha dele. Mas aí esse grande pastor, os pastores lá no Oriente, tinha pastores, vamos botar assim, os donos da ovelha, tinham muitas ovelhas. E eles tinham muito campo. Então, eles tinham que cuidar dessas ovelhas. O que eles faziam assim? Eles primeiro testavam, ele é um bom pastor. Ele me conhece. Tanto é que ele fala, quem não passar pela porta, ladrão salteador. O pastor tem que passar pela porta primeiro. Sim. Aí, quando ele via confiança em você, ou ele, aí agora você tomará conta dessas ovelhas. Ele sabe que ele cuidará dessas ovelhas com amor. Amém. Mas nós estamos lidando com a alma de Jesus, ovelha de Jesus. Então, na verdade, o resultado disso tudo, o mensageiro que veio, foi cuidado por Deus, né, que apontou ele, os pregadores, né, foi que o mensageiro estava na mão dele, uma das 7 estrelas, né? E os pregadores, hoje, o quinto de Efésios, estamos tudo trabalhando em prol dessa preciosidade que é a ovelha de Jesus. Amém. Então ele queria chegar aonde? Em uma noiva. Amém. Qual o valor que você tem? E nós tocamos, você lembra que nós também falamos num assunto que o diabo está empurrando você para fora da sua eleição. Sim. Para que você não saiba quem você é. Verdade. Então,
Por isso ele falou para Gideão, Gideão, Senhor, eu sou pequenininho, minha tribo pequena. Gideão, varão valoroso. Amém. Vai nessa tua força. Amém. Que preciosidade, né? Aleluia. Daniel na nação estrangeira, orando, pedindo a Deus, mas quando o anjo chegou para ele, varão muito amado. Aleluia. Falou para Daniel, agora se ele varão muito amado pela Babilônia, é muito amado pelo céu. Amém. Você é muito amado, tanto é que Jesus vem entrar em você. Então, está chegando a hora, essas ovelhas. Glória a Deus, do aleluia. Senhor. Amém. Aleluia. E nós vimos um pouquinho de como é precioso, né? Como o Espírito Santo está movendo desde a viagem, irmão. Aleluia. Alguma dificuldade na viagem, mas o diabo luta mesmo, mas chegamos, né? E tivemos culto abençoado, companheirismo. Então, isso é maravilhoso, isso fortalece, né? Lembrando que Jesus falou sobre as águias reunidas, né? Se alimentando desse corpo, palavra do Filho do Homem, né? Amém. Muito precioso, é rico demais, né? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que eles estão esperando ali, irmão. Amém. Estão esperando, mas... Verdade. Amém? A gente fica tocando nesse assunto, nessas coisas. Aliás, o Espírito Santo traz esses assuntos, né? Amém. Maravilhosos. E você começa a ficar... É o que eu disse para o pastor. Se a gente vê um som no pregador, Amém. e ele faz muita força para sair dela. Né? Amém. Irmão, assim, eu tenho falado isso, irmão, mas Deus sabe. Não é uma crítica, pastor Gabriel. Eu não faço isso. Deus não faz. Não é essa a minha intenção. Vai assistindo alguns cultos da mensagem, às vezes até pastores bem antigos, assim. E aí eu vejo o pastor lendo mensagem, assim, e o povo olhando, assim, aí você olha, gente, é a mensagem. Mas o que está acontecendo? Falando coisas tão preciosas, e falando e lendo, e aquela leitura, e não havendo nada. É o que foi pregado aqui. Ah, mas eu tenho Cristo. Mas não aconteceu nada? Maria teve Cristo e algo sucedeu. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Se a palavra está na noiva, a palavra é Cristo, né? Ela vai saltar. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a Escritura então. Deixa eu só ler a Escritura aqui e vamos dar ceia. 11 e 23, você já conhece, né? Você crê que ele está aqui? Amém. Irmã Marilda, não esquece no final para a gente orar pela irmã, né? Irmã. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. O que eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha aí a correção, né? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto a demais coisas, ordená-lo-eis quando for. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar? E também eu pedi aos irmãos aí que vão lavar os pés, se puder pegar um pouco da água ali do chuveiro, irmão, para quebrar um pouco a fria. Acho que realmente a água... Ontem, então, estava bem gelada a água, né? Mas nós vamos dar graças a Deus e vamos, então, tomar a ceia do Senhor. Você crê que Ele está aqui? Amém. Aleluia. Lembrando que a ceia também... Você é curado quando está tomando a ceia. Amém. Você é curado. Quantas pessoas deram testemunho já de cura, né? A irmã lá embaixo foi, acho que durante a ceia, né? Ela tinha muita dor na coluna e nós comentamos isso. Ela creu. Ela se aproximou, tomou a ceia e a dor desapareceu. Amém. A irmã com problema de varize também, quando lavava os pés, e ela foi curada, né? Glória a Deus. Amém. A palavra foi pregada, né? E a palavra, ela move na sua alma, no
seu espírito e no seu corpo também. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, estamos tão agradecidos, Senhor, porque o Senhor veio mais uma vez de forma tão maravilhosa, sentou, pediu que sentássemos e abriu a palavra para nós. Senhor, fica tão fácil para o pregador, quando ele se entrega ao Espírito, e o Espírito tem liberdade, Senhor, para falar das revelações, sem rejeição, sem pensamento contraditório, assim por diante. Ele pode sentar e falar, a voz é dada a conhecer os mistérios do reino de Deus. Pai, obrigado por isso, Senhor. Continue abençoando teu servo, dando graça a ele, sua família, seus filhinhos, ó Deus. Nós colocamos em tuas mãos, ó Deus. Pai amado, agora abençoe esse pão. Ele foi feito num propósito, ele representa o teu corpo. Que agora a mão do Senhor seja colocada sobre esse pão, e os irmãos se aproximarão e comerão. E o Senhor disse que esse pão representa o teu corpo, é partido, como o meu corpo, que é partido por vós. Abençoa agora, Pai, abençoa o coração de cada irmão que tomará esse pão, no nome de Jesus Cristo, assim como também oramos por esse vinho, que representa o teu sangue. Abençoa nesse propósito, Pai, é a nossa oração, e fortalece cada vez mais os corações de cada um aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos que vão tomar tempo, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo me convenceu que é necessário ter o selo de Deus, o principal. Até o final, o Espírito Santo me convenceu. O Espírito Santo me convenceu quando ele veio em amor e minha vida revelou, mostrou em seu grande plano. Não siga Cristo pressionado, nem porque foi manipulado, mas siga Ele porque eu amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não sou mais o mesmo através da mensagem. Pude ver o sétimo selo. A Bíblia é uma nova Bíblia. Minha vida é uma nova vida, desde que me convenceu. Aleluia. O Espírito Santo me convenceu. Estender a porta e apertar o caminho que leva ao céu. Que a imitação do cristianismo nada mais é. E religião de Jerusalém
verdade, Senhor. O Espírito Santo me convenceu. Há um lugar provido para adoração, ó irmão. Sobre a montanha qual atração, porque não somos uma denominação. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. O Espírito Santo me convenceu quando ele veio em amor e minha vida revelou, mostrou em seu grande plano. Não siga Cristo pressionado, nem porque fui manipulado, mas sigo a Ele porque eu amo. Jesus Cristo, eu te amo, desde que me convenceu. Não sou mais o mesmo através da mensagem. Pude ver o sétimo selo. A Bíblia é uma nova Bíblia. Minha vida é uma nova vida, desde que me convenceu. Espírito Santo me convenceu quando ele veio em amor e minha vida revelou, mostrou em seu grande plano. Não siga Cristo pressionado, nem porque fui manipulado, mas sigo a Ele porque eu amo. Jesus Cristo, eu te amo, desde que me convenceu. Não sou mais o mesmo através da mensagem. Pude ver os sétimos selos. A vida é uma nova Bíblia. Minha vida é uma nova vida, desde que me convenceu. Minha vida é uma nova vida, desde que me convenceu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Isso é que dá é o efeito da palavra, né? Nada, Senhor. É o efeito da palavra. A igreja, ela tem que... A palavra tem que... Né? A palavra está na noiva, né? Se a palavra está na noiva, a palavra, ela mostra, a palavra estava em Maria, né? Amém. Quantas críticas Maria, aquela jovenzinha, como ela deve ter sofrido, né? Maria, olha, mas Maria não se importava. Mas Maria não duvidou. Olha, Maria não duvidou da palavra. Ela só perguntou: como será isso, Senhor? Não conheço o varão. Mas quando ele disse para ela que o Espírito Santo faria sombra sobre ela, diferente de Zacarias, né? Zacarias olhou para trás. A mulher de Zacarias era avançada de idade, ele também. Já tinha orado um bom tempo, mas como minha mulher é avançada de idade, e eu também, aí pô, são sacerdotes, tem Ana, tem outras mais. Sara, você era para crer. Ficarás mudo,
Porquanto não creste em minha palavra. Verdade. Mas quando ele falou com Maria, Oh Deus. Maria, como será? Aleluia. Assim. Cumpre-se em minha tua vontade. Amém. Mas lembre-se, esse anjo que vem, veja, é esse anjo que está nos guiando. Amém. Lembra-se que ele disse, ó, ele falou da sua prima, é prima, né? Sua prima Isabel também, ó. Enquanto ele está trabalhando lá, está trabalhando no mensageiro. Ele está trabalhando no profeta, ele está trabalhando na noiva. Né? Amém. Ele trabalha, Abraão disse assim, só traz a moça se ela aceitar, mas vai no meio da minha parentela. Aleluia. Mas Abraão disse, o anjo do Senhor, quem eu sirvo, vai te guiar. Aí Eliezer, preocupado com a comissão, disse, chegou no entardecer, orou a Deus, Deus, a moça que o Senhor que me der de beber e me der o camelo será essa moça. Eu quietinho observando. Aí a Rebeca, naquele dia, veja, agora eu e você, não sabia. Rebeca, naquele dia, quando ela saiu, naquele dia, né, ela não sabia. Ela levantou, aí igual Maria naquele dia, inspirada com a escritura, Rebeca levantou, foi buscar água. Aí ela viu aquele moço, e o moço quieto. Pode dar de beber? Aí que nós fazemos um teste. Não só daria água de beber ao Senhor, mas daria esses camelos. Aleluia. Animais sedentos que bebem bastante água, mas ela não mediu dificuldade. Deus fica nos olhando, né? Então o moço bebeu água. Pera aí, os camelos. Eu não sei quantos litros d'água aqueles bichos bebem, mas bebe bastante, né? E aquele senhor olhando, ele estava parado. E o pessoal não entendeu nada, mas ela descia, pegava água, botava, descia, e ele estava ali glorificando a Deus. O sinal que Deus estava dando. E pastor, nós comentamos que carregou ela, né? Espírito Santo. Ele carregou ela. Então, cada reunião que os irmãos vêm, que a gente vem, a gente alimenta o Espírito Santo. Ele que vai nos levar. Pensa nesse mensagem, quando ele estava pregando isso, ele estava trazendo essa palavra, né? E alguns, tanto é que você entendeu a palavra, poucos entendiam. Mas agora é tudo, né? Amém. Essa é a hora, porque essa é a hora. Né? Mas então, você vê que ele falou, Isabel, tua prima. Né? Aí ela foi visitar Isabel. Né? Mas o mensageiro estava ali como, né? Mas o anjo tinha dito para Zacarias, ele lá no virtude do Espírito de Elias, será cheio do Espírito Santo já dentro do ventre. Mas ela estava com ele ali, talvez alguns pensamentos, morto, não movia, podia estar pensando, está vendo, eu nessa idade, um bebê morreu, Deus estava guardando, não se movia. Mas lá vai Maria, vê, duas igrejas, né? Uma carregando Cristo, o outro mensageiro. Só com a saudação, quando ela saudou e falou de Jesus, um menino pulou. Por isso que é difícil a gente sair dessa unção. Olha, irmão, o que o pastor acabou de dizer. Um dia desse, nós entraremos nessa unção e ela vai nos levar. Ela vai nos carregar. Aí você vai ver esses irmãos, cadê ele? Cadê aquele pastor? Cadê aquele outro pastor? Carregou. É esse que dá de beber a ele, né? Amém? Amém. Vamos cantar um corinho, então terminou? Já terminou? Está terminado? Terminou, a irmã ali não vai poder lavar os pés por causa da coisa, mas está tudo certo, irmã. Vamos cantar aquele hino, cantamos de manhã então, porque foi o que nós ouvimos no sábado à noite, no domingo pela manhã. Aí vejo o mesmo Espírito, o mesmo anjo do Senhor, né, o mesmo Espírito do Senhor vem. Aí diz o quê? Irmão, dentro da leitura da palavra, as palavras que o pastor está pregando, lendo as escrituras, você diz, irmão, tem uma voz aí dentro. É essa voz que você entende. Você diz, o que é essa voz? É o grito da águia. E o profeta disse que a águia chama Júnior. Por que ele deu esse nome? Júnior é o mesmo nome do pai, né? Júnior! Foi Júnior. Júnior é o nome do pai. Aqui está escrito na escritura que toda família no céu e na terra toma o seu nome. Amém. Grito da águia, Júnior. Glória a Deus. É dó, né? Botou aquela. Dó, mãe. Já posso ouvir o grito da águia? Aquele arranjo. Posso ouvir o coração. Mas o resto. Cadê? Vai. Já posso ouvir o grito da águia me chamando.
Respeito da palavra. Aleluia! Voz da águia na palavra. Tu és lindo! Santo Deus, Senhor Jesus, a nossa irmã tem sido afligida por uma enfermidade, mas que nessa noite a palavra foi pregada. Ela tome a cura dela, vai para casa completamente curada. Sim, Senhor Deus, Sua visão, essa vai ser do Espírito Santo. Ajude nossa irmã, Deus. Se mova sobre ela nessa hora. Seu espírito, a sua alma, no seu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Tenha fé, irmão. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, Jesus. Oh, Senhor, nosso irmão, estabeleça a sua saúde, Pai, teu servo. Pai, para o desejo do seu coração. Ele sinta o poder de Deus envolvendo seu ser, curando seu corpo, renovando sua alma, seu espírito. Em breve ele também estará cruzando esse rio, junto com
completamente sua saúde, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ó Senhor. É difícil parar um culto como esse, né? Não é outro. Glória a Deus, aleluia. Sim, irmão, nós vamos agora juntos com a palavra que já foi pregada. E a unção de Deus está aqui. É aquele anjo do Senhor, né? Amém. Que tomava o nome e dizia, você, e falou, ele estava lá no dia de Abraão, ele tomou o irmão Brano, o próprio anjo do Senhor que apareceu, Moisés, viu, ele continua guiando a igreja. Amém. Agora o pastor está pedindo que a gente, unanimemente, oremos pelo Benjamin. Amém. Os médicos já disseram, não há nada nele, mas os sintomas estão ali. Mas olhando para uma promessa, não olhando para os sintomas. Vamos orar pelo nosso irmãozinho. Vamos seu próprio filho. Senhor, nós unimos a nossa fé agora, Pai. Anjo do Senhor. Para Deus, Benjamin. No quarto, na sala. Onde está Benjamin agora? Essa noite, ou pela madrugada, tenta a oração do teu irmão, da minha irmã, eles têm mantido a fé, Pai, mas ele acha que Benjamin possa chamar papai, e os médicos olharem e dizer, não sei o que aconteceu, mas a igreja vai dizer, foi Jesus, foi naquela noite, pastor hoje junto à igreja, ele orava pelo seu filho, ele é o mesmo, ele está aqui, é o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus, assim nós já te damos graça, por isso, enquanto o sobrenatural move em nosso meio, Pai, até no pedido do pastor ele amar, toca no Benjamin, e do menino também, a família do irmão. Mas nós aproveitamos para pedir também, aproveita para o teu filho aí, irmã, foi tua filha, foi teu filho vigiado, tua filha, tua família, tua casa, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, põe tua casa, bota esse menino na mão de Deus, bota ele na mão de Deus, bota tua filha, irmão Wilson, bota teu filho, bota a família, põe na mão de Jesus, põe na mão de Jesus, o anjo do Senhor está aqui. Pai, concede agora que nós possamos ter notícia de milagres, de um mover sobrenatural da nossa família, minha família, meu filho, minha filha,
Todos os demais, Pai, nossos familiares. Aquela irmã que esteve nos visitando aqui, Senhor. Toma ela em tuas mãos. Deixou o Vitor ali, Senhor. Levanta ele daquela cadeira de roda. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe mais Senhor. Abençoa todos. Continue conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos. Obrigado por essa reunião que o Senhor nos concedeu. Estamos maravilhados, Deus. Irmão, o pastor pregou aqui. Irmão, vocês estão percebendo? Está sendo cada vez mais sobrenatural. Cada vez mais sobrenatural. E um dia desses, ó doce carruagem, vem me levar ao lar. Você se reunirá e Deus nos tomará para si. Pai, obrigado. Continue conosco. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila, Jesus. Dá-nos um sono de paz. Abençoa aqui, Senhor, a irmã Edith, a saúde dela. Ah, Pai, o irmão Quito ali, sua saúde. O irmão Júlio, o irmão José, sua família. Daí, sua família. Reni, sua família. Pai, todos, Pai. Deni, sua família. Pai, cada irmão aqui, sua família, cada irmão, sua família. Mais uma vez, Pai, entregamos todos em tuas mãos. Amém. Obrigado, Senhor. O Senhor viu a sua oração. O Senhor tem ouvido a sua oração. Amém, Senhor. Daniel, varão muito amado, foi ouvida as tuas orações. A tua oração foi ouvida desde as primeiras palavras, Daniel. Somente agradecemos a Ele. Obrigado, Senhor. Continue conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito agradecido por isso. Leva o teu servo em paz para a sua casa, Pai. Guarde ele no retorno para casa. Estamos esperando, Pai, creio que em breve Ele estará nos dando a notícia, Senhor. E nós vamos falar juntamente com Ele. Pastor, valeu a pena. O irmão que é confiado junto com a irmã. Aleluia. Então Ele poderá trazer o Benjamin aqui para Ele cantar conosco. Jesus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus Cristo, permita que Ele ouça o menino dizendo: Pai, aleluia, tudo está bem. Glória a Deus por isso, Pai. O Senhor restabelecerá a saúde. Pela fé nós vemos isso. Continue conosco, no nome de Jesus Cristo. E a todos os pedidos de oração aí, todos pedindo oração, Pai, tome em tuas mãos. Muito obrigado. E sobretudo nos encha com o Espírito Santo. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Como disse o pastor aqui, se eu não sou eleito, como eu creio nessa mensagem? Se eu não sou eleito, por que esse anjo me tocou para aceitar? Glória a Deus, é verdade. Por que eu tenho escutado o grito da águia? Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Dê um abraço, meu irmão. Posso ouvir o grito da águia me chamando. Abençoe, meu amado. Em nome de Jesus. Me chamando. Aleluia.